Matheus, boa noite. Caio Almeida, Jovem Pan News Campinas. Se você falasse um pouco sobre essa vitória, o que representa para você, principalmente para o seu vestiário, e sobre o Herbert. Foi uma escolha sua? Você pediu para a direção do Guarani? Você já tinha mapeado esse atleta? Queria que você falasse um pouco sobre essa vinda do Herbert. Obrigado. Boa noite, Caio. Boa noite a todos. Acho que vitória completamente merecida. Completamente merecida. No 11 contra 11, no 11 contra 10. Mérito ao grupo, mérito ao elenco, mérito a todas as pessoas envolvidas na preparação diária e por reproduzir aquilo que está acreditando. Então, acho que a força de todos provou hoje a superioridade do Guarani na competição com relação ao seu rival. Com relação ao Herbert, acho que todos os atletas que chegam aqui no clube passam por um processo. Não foi um nome meu, mas foi um nome aprovado também por mim, de acordo com a característica dele, daquilo que a gente visualizou dele e aquilo que a gente pensava para o nosso coletivo. Então, tanto que foi aprovado e muito bem referendado, que em pouco tempo ele já ganhou uma oportunidade. Então é mérito dele pelo que ele demonstrou em pouquíssimo tempo de treino, e parabenizar a entrada não só dele, como de todos, né? Se a gente pegar o lance que originou a nossa vitória, inicia com o Klaus, que foi um menino que entrou no decorrer da partida, o Luca ganha a primeira bola, o Cachoeira fica com a segunda bola e acha um passe de infiltração, e o Herbert faz o gol. Então é o gol do processo coletivo de equipe. Mérito a todos que participaram disso. E quem brigou e lutou com um a menos desde o início, e quem coroou e encerrou essa partida de hoje com a vitória. Matheus, Breno Beretta, Rádio TV Bandeirantes. Primeiro, parabéns pela vitória. Eu imagino que esse resultado estava entalado na sua garganta desde o ano passado, porque justamente o primeiro jogo seu foi um derby e foi no estádio Moisés Lucarelli, e daí você não conseguiu vencer os outros dois da segunda fase. Mas agora, qual que é a importância dessa vitória para você? Porque eu vi no seu olhar, você era um dos que estava mais comemorando dentro de campo e levando os jogadores para a torcida. Eu queria que você falasse a respeito dessa importância, né? E também das mexidas que você fez, porque hoje, se o Guarani não ganhasse, hoje você teria que explicar ao torcedor perguntando por que o Kevin não entrou, por que você tirou o Natan. E também, vou aproveitar e emendar, a gente até falou com o Kaique França na saída do campo, ele acabou salvando um gol, que a culpa não foi dele, né? A defesa deixou aberta, foi um vacilo da defesa do Guarani, e ele salvou um gol naquele momento, trocou uma expulsão por um gol. Certo. Breno, acho que qualquer profissional que tenha a oportunidade de participar de um derby, cara, isso é coisa de outro mundo. E tendo a responsabilidade de ser o treinador em um derby, você multiplica não sei por quanto. E é óbvio que todo profissional sabe que a sua carreira depende de vitórias. Você trabalha, você se dedica, você se estuda, você faz acontecer para ter uma oportunidade como essa. Só que você precisa concretizar depois em vitória, né? Então, muito feliz porque hoje aconteceu. E aconteceu e convenceu no meu modo de ver o jogo, inclusive com um a menos. Talvez no jogo passado eu recebi críticas, porque com um homem a mais a gente não ampliou o resultado. Hoje, com um homem a menos, essa mesma equipe convenceu e venceu a partida com um homem a menos. São coisas do futebol. Eu acredito muito no que eu faço, muito. Eu tenho convicção daquilo que eu faço, só que eu sei que eu dependo do resultado. Então, todas as trocas que eu fiz hoje foi com muita convicção daquilo que eu visualizo, daquilo que eu imagino, daquilo que eu analiso, e eu sei que eu dependo do resultado. Se o resultado não vem hoje, eu ia ser criticado, com certeza absoluta. Se o empate, talvez eu poderia ter sido criticado, mas a vitória veio com personagens que saíram do banco de reservas com a minha convicção, porque é o meu cargo. Acho que se a gente juntar aqui, todos vocês,
falo uma escalação do Guarani e as substituições que tem que fazer no decorrer do jogo. Não vai ninguém ficar igual ao outro. Cada um vai ter uma opinião. É o meu cargo, é a minha função, é a minha responsabilidade, eu sou cobrado por isso. E fico feliz que dentro das minhas convicções eu tenho uma equipe especial trabalhando ao meu lado também, que me auxiliam em todos os processos, em todas as áreas do futebol, para a gente render e ter desempenho. E com a minha convicção, com a minha liderança, acho que é um trabalho de todos, mas o maior mérito disso são dos atletas que realmente se dedicam, sabem o que vão fazer dentro de campo, que realizaram da melhor forma possível tudo que foi pedido no primeiro tempo, na primeira parada técnica, especialmente no intervalo, para eles entenderem que a gente poderia ganhar com um jogador a menos, principalmente no decorrer da partida. Cada minuto com 0-0 era um tempo a mais para nós, porque eu acreditava muito na nossa equipe, não só tática e tecnicamente, mas fisicamente falando. Então, vamos sustentar, nós vamos ficar com bola no decorrer do segundo tempo, porque a gente está muito melhor e mais preparado para isso com relação ao nosso adversário. E eles compreenderam bem, fizeram isso da melhor forma possível e concretizamos esse resultado positivo. Matheus, boa noite. Matheus Aborati, Rádio Central Campinas e TH mais Record. Você falou bastante sobre convicção e isso ficou bem claro, principalmente no intervalo, né? Porque no fim do primeiro tempo, a manifestação da torcida era pedindo a saída do Maranhão e a entrada do garoto Kevin, né? Que é agora um xodó da torcida. A gente falando antes nos arredores do Brinco de Ouro, todo mundo falando o gol do jogo vai ser do Kevin, tem que começar com o Kevin. Enfim, você banca o Maranhão como titular, depois no intervalo troca o jogador, mas coloca o Luca. Queria que você falasse um pouco sobre isso. O Kevin não entra na partida. Você, com a sua convicção, com a sua personalidade, mantém o que você pensa, mas eu queria que você falasse um pouco em relação a isso. O porquê não escolher o Kevin na saída do Maranhão ou na entrada dele no lugar do Herbert, que entrou e marca o gol. Por que você viu que, para esse jogo, o Kevin não teria condições de atuar? Processos, eu adoro o Kevin é um atleta espetacular que está no seu processo de formação, nessa transição base profissional, que talvez é o gatilho mais difícil na carreira de um atleta, e ele está nesse gatilho, tem todo o nosso apoio, eu quero muito dar mais oportunidade para ele, acredito que pode ser contra o Botafogo, porque o Maranhão teve uma lesão também diagnosticada, não sei se ele nem vai ter condição, então nós temos hoje 3 centroavantes, cada um com a sua característica. Kevin é um menino de potencial enorme, gosto muito dele. Maranhão é um atleta de maior sustentação, de duelo aéreo. E o Luca é um cara de mais mobilidade e uma inteligência de jogo, até pela idade e experiência que ele tem. Então, cada um no seu momento aí. Sou muito feliz por estar trabalhando com os 3 vão ter oportunidades. Eu sei que às vezes a torcida tem um xodó, como você diz. Compreendo isso, acho importante isso, e são processos, é um atleta que está em processo e vai ter oportunidade comigo, sem dúvida alguma, o Kevin. Matheus, boa noite, Adriana Almeida, Rádio CBN. 15 dias atrás, a principal notícia no Guarani tinha sido o que tinha acontecido naquela semana depois da derrota para o Novo Horizontino. 14 de janeiro, meu aniversário. Você chegou a ser desligado. E dia do treinador também. Ah, dia do treinador. Dia do treinador, dia do meu aniversário e dia da confusão. E um dia de um fato muito incomum no futebol, um treinador que é dispensado e depois readmitido. Foi mais ou menos isso que a gente noticiou naquela época. O Guarani vai para o jogo contra o Santos, empate heróico e depois 3 vitórias seguidas. Se a gente recortar só esses 4 pós o fato, são 83% de aproveitamento. O Guarani estaria na liderança do Campeonato Paulista hoje. Depois do 14 de janeiro, o que aconteceu? Ou algo mudou que esse time engrenou mais? Ou foi uma evolução natural das coisas? Não aconteceu nada. Excelente pergunta. Quando a gente fala pré-temporada, é uma preparação para a temporada. Não é um pré-jogo. Talvez criou uma expectativa muito grande para a nossa estreia. A gente não tinha noção do nosso adversário, do potencial do nosso adversário. Não fizemos um jogo que a gente queria ter feito, e é o futebol. A gente não vai fazer sempre. Eu não vou daqui até todos os jogos que o Guarani tem pela frente, não vai fazer os melhores jogos do mundo sempre. Vamos procurar fazer. Então, a gente fez uma preparação muito boa na nossa pré-temporada
e isso nos trouxe muita confiança. O primeiro resultado não veio como a gente queria, no último lance. O segundo jogo foi um jogo muito específico, com um grau de dificuldade gigantesco pelo nosso adversário também, jogar com um a menos desde os 30 do primeiro tempo. A gente não conseguiu, e na sequência da expulsão já sofre um gol. E eu acho que houve uma precipitação no pós-dia pela pressão que é a exigência do Guarani, que é normal. Acho que depois reverteram e a gente está dando sequência do trabalho, com muita confiança, muito feliz e acreditando muito, desde que eu falei na nossa pré-temporada, acreditando muito nesse grupo, assim. É muito difícil chegar, mas esse grupo está preparado quando chega a conquistar. Então, muito feliz pelo que eles estão fazendo. Boa noite, Matheus. Minha pergunta vai ser sobre o desafio que você teve logo aos 21 minutos de jogo, com a expulsão, o acidente ali, que no final acabou evitando um gol da equipe rival, que foi a expulsão do goleiro Kaique França. Como contornar a situação naquele momento, quando o Guarani vinha bem na partida, o Guarani criava chances, fica com a menos, como conseguir controlar essa adversidade taticamente, mentalmente também, que é muito importante, e já emendando, que você falasse um pouco sobre o goleiro, Matheus Klaus, que entrou há mais de um ano sem jogar e fez uma boa partida. Perfeito. É um time de milésimo de segundo que você tem que tomar decisão quando o Kaique é expulso, o que fazer. O Isaac já jogou comigo, inclusive, de volante, de segundo volante. Então, o Maranhão estava segurando os dois zagueiros ali, talvez ele segurando dois zagueiros, a gente só ficaria com inferioridade numérica naquele setor, os outros setores a gente ficaria igual. E para não perder a nossa qualidade de jogo ofensivo quando a gente tivesse a bola, a manutenção mesmo com a menos do Isaac, ficando daí do lado do William. Então foi essa a ideia, sustentar o primeiro tempo. Tivemos um escanteio com a menos, que o Maranhão inclusive cabeceia e quase faz o gol, que a gente sabia que a gente podia chegar naquele segundo tempo do primeiro tempo ali, depois da parada técnica, na sustentação dos três atacantes e o Isaac por detrás, junto com o William Farias, tentando chegar em gol e conquistando bolas paradas, escanteio, falta lateral, lateral. Foi essa a ideia, sustentar o resultado, não sofrer gols, para ajustar novamente no intervalo. Então foram ideias e particularmente do Klaus, foi uma conversa que nós tivemos ali agora no vestiário, muito feliz assim, porque a gente estava comentando entre nós como nós estamos bem servidos de goleiro, porque a gente vê o treino do Klaus no dia a dia, e ele é um baita de um goleiro. E o mais importante de ser um baita de um goleiro é a postura e a energia que ele passa para o Kaique quando o Kaique está jogando. Então o Kaique foi eleito 2 vezes o melhor jogador da partida. O primeiro a abraçar o Kaique foi o Klaus quando acabou o jogo. Eles ficam no vestiário se abraçando, um ajudando o outro. E quando o Kaique acaba sendo expulso, dando a oportunidade para o Klaus, então todo mundo passou a torcer também para o Klaus pela pessoa que ele é, pelo profissional que ele é, e por em todos os momentos ele está junto e inserido nesse processo. Então, parabenizar o Arzul, que também estava com uma pressão muito grande, fazendo um trabalho excepcional, com goleiros de alto nível que estão correspondendo aí todas as expectativas que foram geradas no nome deles. Matheus, Henrique Alves, da TV Bandeirantes, parabéns pela vitória. Mesmo estando em um momento adverso, durante grande parte da partida, a torcida não abandonou o time, né? Qual a importância da torcida continuar lado a lado com o clube, empurrando o time em busca da vitória? Fundamental, fundamental. Nossa torcida faz um papel. Eu comentei nas nossas 2 últimas vitórias antes do derby, a gente se sentiu em casa, fora de casa, porque foi do início ao fim o que eles fizeram com a gente. E se eu não me engano, na próxima partida volta os tambores, o batuque. Então, se eu não me engano, a gente está ansioso esperando esse momento para eles terem ainda mais força e mais voz ao nosso lado. Matheus, boa noite, aqui à sua frente, Edgar Saraiva, da Rádio Web Esportes 360.
Ainda falando sobre a torcida, né? Essa vitória do Guarani marca um fim de um tabu de mais de um ano sem vencer o maior rival, né? Uma vitória que pode ajudar a rebaixar o rival, já que tem apenas um ponto no campeonato, além de colocar o Guarani lá em cima, pensando já numa classificação possível para a próxima fase. Então, eu queria que você desse um alô para a torcida, uma mensagem para a torcida que até agora já faz 1h05 que acabou a partida e todo mundo continua na frente do estádio cantando e apoiando o time. Feliz com esses números, assim, porque é importante a gente começar a enxergar as coisas num aspecto positivo. Fazia 20 anos, se eu não me engano, que o Guarani não ganhava na Portuguesa no Canindé. Me passaram, acho que vocês vão responder isso melhor, eu não sei quantos anos que o Guarani não ganhava 3 jogos seguidos em um Paulistão, mas isso vocês podem responder melhor que eu, mas eu sei que fazem anos, pelo que me passaram. E vencer um derby de uma torcida que não larga o seu time ao lado, o que representava isso hoje. É uma possibilidade grande de classificação. Não vou falar do adversário, porque isso não cabe a mim, estou preocupado única e exclusivamente no Guarani e com essa torcida maravilhosa que tem que comemorar e vibrar, porque nos momentos ruins eles estavam do nosso lado, nos apoiando, e hoje é um dia todo o mérito deles, eles comemorarem sem ter hora para acabar. Boa noite, Matheus. Beto Toledo, da Rádio Planeta Guarani. Muito obrigado pela vitória, parabéns. A torcida bugrina precisava dessa lavada de alma depois do ano passado. Muito obrigado. Matheus, quero insistir um pouquinho só naquela substituição, né? Você tira um volante, puxa o Isaac para o meio da linha ali, ou seja, vamos compor a linha de 4, e deixou lá na frente, no pé do zagueiro, no mano a mano. Aí eles colocam o armador deles, né, que estava envolvido em toda a polêmica durante a semana, que vai lá buscar a bola no pé do zagueiro e armar com bola longa. Ficou perigoso no setor de meio campo, mas a defesa estava armada. Só uma coisa, o meia deles foi buscar a bola no pé do zagueiro, porque aqui deu uma polêmica isso. Isso é normal no futebol, gente. Quando o meia não está participando do jogo, ele vai buscar a bola. E a gente sabia disso. É característica dele, muito característica dele. Natural, boa. E aí essa bola estendida, né, pelo lado e pelas costas da nossa ficou defesa. No mano a mano ali, ficou perigoso. Se correu o risco, ou seja, eu vou correr o risco de repente deixar no mano a mano, mas para buscar a vitória, em algum momento pensou em travar, vamos buscar um empate ou não? Vamos tentar jogar pela vitória mesmo com um a menos? Não, nesse momento eu quis correr o risco. Se no decorrer do jogo, do segundo tempo principalmente, eu visse que a gente estava tendo muito perigo, daí eu ia repensar. Mas eu não ter um meia de construção ali no meio, porque enxergando a característica do meio de campo deles, eu queria ter alguém móvel ali que desse sequência no jogo com bola. O Isaac faz isso muito bem. Então, por isso, a opção pela troca do Natan, para não, talvez, chamar eles mais ainda com um homem a mais para o nosso campo. Então, foi correr riscos, é um décimo de segundo para você raciocinar, e valeu muito a pena correr esse risco, sustentar isso e voltar de outra forma também para o segundo tempo. Agora sim, boa noite, Matheus. Prazer falar contigo. Parabéns pela vitória, Diego Alves, da IPTV. Como os colegas já te perguntaram bastante sobre os meandros do jogo, eu vou entrar num assunto um pouquinho mais chato, assim, né? Apesar de ser um momento de comemoração, mas só em relação àquele final de jogo. Da onde a gente estava ali, eu percebi que o Leandro, seu auxiliar, e o Marcelo Cordeiro ficaram bem exaltados ali numa troca com o Marcelo Fernandes. Houve alguma questão de ofensa ali para os seus auxiliares ali depois do jogo, o Marcelo Fernandes com o Cordeiro e com o Leandro? Você observou, estava perto da confusão na hora ali, o que aconteceu? Não tenho nada para falar, não observei nada. Desculpa, mas zero a falar sobre isso. Obrigado, gente. Obrigado, boa noite, bom trabalho.